Se você vai começar a ofertar alimentação natural para o seu cachorro, assista esse vídeo até o final, porque você precisa saber quais os cuidados você precisa ter em relação ao preparo e também a toda a alimentação natural. Quais os cuidados você precisa ter? Aproveita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e aproveita também para compartilhar com quem pode se beneficiar desse conteúdo, quem você conhece que tem cachorro e que queira aprender também sobre alimentação natural para cachorros. E o Bruce quer ir embora. Você quer ir embora, meu filho? Meu Deus, se emputeceu aqui. Do nada, mamãe, do nada. São 3 tipos de alimentação natural, né? Temos a alimentação cozida, a crua sem ossos e a crua com ossos. Eu vou falar detalhadamente dos cuidados que você tem que ter com cada uma delas, começando pela cozida. Quais são os cuidados que a gente precisa ter? Na cozida a gente tem legumes, verduras e carboidratos, né? Como mandioca, batata doce, cará, inhame, por aí vai, que a gente precisa saber para ofertar e para preparar esses alimentos para os nossos cachorros. Assim como para a gente precisa cozinhar esses alimentos, para os cães a gente também precisa cozinhar esses alimentos. E na hora que for ofertar esses alimentos para o seu cachorro, o ideal é que você triture tudo isso. Por quê? Porque os cães, eles não digerem muito bem esses tipos de alimentos. Eles digerem muito bem a carne. Então, se você der um pedaço de carne para ele, ele vai digerir aquele alimento bem. Agora, quando você der, por exemplo, um pedaço assim de cenoura, já testou? Não sei se você já fez isso, mas eu já fiz, já testei e eu vi que realmente acontece isso. Se você der um pedaço de cenoura desse tamanho para o seu cachorro, ele vai simplesmente engolir aquilo e vai sair um pedaço inteiro nas fezes. Por quê? Porque ele não digere bem esse tipo de alimento. Então, a melhor coisa que você pode fazer é triturar esses alimentos. O seu melhor amigo nesse processo todo vai ser um processador. Se você não tem um processador, calma, não se desespere, ainda assim é possível resolver. Como você pode fazer? Você pode, por exemplo, bater num liquidificador e colocar um pouquinho mais de água. Você pode amassar, fazer bem molinho mesmo e amassar pequenininho, ou mesmo picar bem pequenininho. Assim você consegue garantir que ele vai comer e que ele vai realmente aproveitar os nutrientes que tem ali e ele não vai eliminar ele por completo nas fezes, né? Aqueles pedaços inteiros. Então, os legumes, vegetais, carboidratos, né, de mandioca, batata doce, essas coisas, todas elas vão precisar passar por esse processo antes de você oferecer para o seu cachorro. Além disso, uma coisa que a gente precisa entender é que os nossos cachorros não mastigam. É isso mesmo, é chocante, eu sei, né? Parece que eles mastigam, mas não. O que eles fazem, na verdade, é só rasgar, né? E quebrar o que tiver que quebrar, rasgar o que tiver que rasgar, para poder chegar num tamanho que ele consegue engolir. Então, se ele chegar num tamanho de uma coisa que ele acha que ele consegue engolir, ele vai engolir. Então, ele não vai ficar ali triturando o alimento como a gente faz. Então, por isso que a gente precisa triturar os legumes, verduras e carboidratos o máximo que a gente conseguir para poder oferecer para eles. Ainda nesse ponto dos alimentos cozidos, tomar cuidado com o uso excessivo de micro-ondas. Assim como pra gente, né, se a gente ficar usando o tempo todo ali o micro-ondas para tudo, para eles também. Então, ficar sempre descongelando a comida no micro-ondas não é uma boa saída, né? Se você não tiver com tempo, não tiver tirado, né, descido do congelador para geladeira ou tirado do freezer para geladeira de um dia para o outro, por exemplo, que é o ideal, então se você estiver na correria e esqueceu de tirar, o que acontece também, né? A gente sabe que nem sempre a gente está tranquilo, a gente esquece das coisas também, então esqueceu, não descongelou a comida dele, você desce e descongela em banho-maria, é a melhor solução. Não tô com tempo nem para isso. Ok, aí, né, a saída vai acabar sendo micro-ondas, mas tenha em mente de que usar isso excessivamente não é bom, nem pra gente, né? Então, seguir mais ou menos nessa linha de raciocínio. E aí vamos pro segundo tipo de alimentação, que é a alimentação crua sem ossos. Quais são os cuidados que a gente precisa ter em relação a essa alimentação? Basicamente, as carnes precisam passar por um processo que se chama congelamento profilático. E o que é esse congelamento profilático? Basicamente, é um método de
prevenção de proliferação de micro-organismos comensais e patogênicos que possam estar presentes na carne in natura. Talvez você até esteja pensando assim, nossa, inclusive eu ouvi, né, de algumas pessoas conhecidas assim, nossa, você vai dar carne crua pro seu cachorro, que nojo, será que não vai fazer mal, que isso, que aquilo outro. Eu não sei se você já parou para pensar, mas nós, humanos, também comemos carne crua. Bom, pelo menos eu como, e eu adoro sushi, por exemplo. Então, a gente também tem esse tipo de alimentação. Eu também como, por exemplo, carpaccio, que é carne crua, né? Então, para a gente poder consumir esses alimentos, eles precisam também ter sido bem cuidados antes, né? E a gente espera que todos os lugares que a gente foi e vai tenham esse cuidado, né, com o alimento que a gente vai consumir, porque ele realmente precisa passar por esse congelamento profilático. Isso vai acabar com todas as possibilidades que existem dele pegar qualquer doença? Não. Porém, a gente vai prevenir ao máximo, né, o que a gente consegue nesses cuidados de fazer o congelamento profilático. Então, é muito, muito, muito difícil, se você seguir à risca esses cuidados, você ter algum tipo de contaminação dessa forma. Então, você precisa seguir realmente esses cuidados. E o que você também precisa saber é a quantidade de tempo que cada carne precisa ter esse congelamento. São tempos diferentes que elas precisam. Então, eu tenho até a minha colinha aqui. Para aves, peixe e carne bovina, você precisa de pelo menos 3 dias de congelamento. Agora, para carne de porco, você precisa mais ou menos 21 dias. Eu falo mais ou menos porque algumas pessoas falam 15, outras falam 21 dias, então vai depender também do seu freezer, né, a temperatura que ele está, mas eu, para garantir, uso 21 dias, porque eu sei que após esses 21 dias vai ser uma carne segura de oferecer para ele. Então, como que eu organizo essa questão? Como eu sempre também ofereço a carne de porco para ele, eu compro e organizo tudo no início do mês, e eu já sei que eu tenho que ter 21 dias de carne ali de boi, que é a outra carne que eu dou pro Bruce, e após isso eu tenho que ter a carne de porco, porque eu sei que ela vai precisar realmente passar por esses 21 dias primeiro congelada, para depois eu conseguir ofertar para ele. E isso vale também para as vísceras, né? As vísceras de aves e boi, 3 dias. De porco, 21 dias. Além desse cuidado com as carnes, a gente também tem que ter o cuidado com os ovos. Assim como a gente já escutou de várias pessoas sobre a salmonela, de ofertar ovo cru e tudo mais, a gente tem como minimizar esse risco lavando o ovo com um pouquinho de detergente e água. Então, sim, os nossos cachorros, se você não sabia, eles podem comer ovo cru e cozido também. O cru, basicamente, o que você vai precisar fazer é lavar a casca por fora, e assim você já elimina grandes possibilidades ali de contágio por salmonela. Assim a gente vai para a terceira modalidade de alimentação, que é a carne crua com ossos. Quais são os cuidados que você tem que ter basicamente em relação aos ossos? 2 cuidados principais. O primeiro é saber realmente qual é o tipo de osso que o seu cachorro consegue comer. Eu nunca dei osso pro Bruce, porque eu sei como ele é um cachorro ansioso e ele provavelmente vai querer, né, comer igual um doido. Nunca ofereci. Quero um dia testar, fazer um teste, né, para poder ofertar, para ver como que vai ser a reação dele, como que ele vai lidar com isso. Mas eu sei também que tem que ter esses cuidados, tanto do tamanho, né, que você vai ofertar para ele, como você também vai precisar estar sempre de olho. Então, ofertar ossos para os nossos cães requer a nossa atenção. A gente precisa estar com eles. Não importa se o seu cachorro já tem habilidade para comer ossos crus, ele precisa sim estar sendo monitorado. A gente não pode deixar ofertar e simplesmente sair. E ossos sempre, 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 sempre crus. Sempre. A gente não pode dar ossos cozidos, fritos, assados para os nossos cachorros. Nunca. Os ossos são sempre crus. E sempre tomar muito cuidado, estar sempre com o seu cachorro quando você for ofertar, para não ter nenhum risco de algum engasgo ou qualquer outra questão que possa acontecer.
Então, ainda em relação a essa questão dos ossos crus, a gente tem também uma outra variação, que são os espinhos dos peixes, né? A gente pode também ofertar os peixes crus para os nossos cachorros. E eu gosto muito de ofertar para o Bruce a manjubinha e a sardinha. E a manjubinha pequenininha, né, tem espinhos, mas é um espinho bem fininho, bem pequenininho. A sardinha tem também um espinho. Mas o cuidado que a gente tem que ter, na verdade, é só de cortar, né, para não dar algo muito grande ali para ele, que ele não vai conseguir comer. Então, você pode até triturar, né, esse espinho ali no meio. Mas, por exemplo, a manjubinha não tem nem essa necessidade. E aí, ver, né, em relação qual é o peixe que você está ofertando, o espinho dele. A gente não precisa também retirar as escamas, a cabeça do peixe, o olho. Então, tudo isso é comestível, né? Então, a gente não precisa se preocupar em relação a isso. A gente pode ofertar, sim. Lembrando que o peixe também precisa passar pelo congelamento profilático. Após isso, pode ofertar para ele sem problema nenhum. Além desses cuidados mais específicos, existem alguns cuidados gerais que, se você, por exemplo, cozinha, tem o hábito já de cozinhar na sua casa, você já deve ter um pouco de noção em relação a isso. E a gente sempre escutou também da nossa mãe, da nossa avó, que cozinhava ali, que eram coisas básicas na cozinha, como, por exemplo, você não tirar toda a carne que você for fazer, quando você for preparar a comida dele, tirar e deixar ali na bancada, né? A gente, querendo ou não, mora num país tropical, quer dizer, eu acredito que todo mundo, ou quase todo mundo, se você não morar aqui no Brasil, deixa aí nos comentários, me fala de onde você está assistindo esse vídeo aí, onde você mora. Mas aqui no Brasil, a gente é um país quente, né? Então, ter esses cuidados, deixar a carne muito tempo fora da geladeira, fora do congelador, enquanto você estiver preparando a comida dele, é um risco, então a gente precisa ter esses cuidados. Sempre lavar as mãos quando você for manipular a carne. Uma outra questão, a carne não precisa ser lavada, a gente não precisa lavar, a não ser que você veja ali realmente uma sujeira, né, de fato, mas a carne não precisa ser lavada. Um outro detalhe que você precisa se atentar e que quando, por exemplo, eu comecei a ofertar alimentação natural, eu não tinha me atentado logo de cara, é lavar os brinquedos, a vasilha, o comedouro dele, depois que ele tiver comido. Quando a gente dava a ração para ele, eu confesso que a gente não lavava todos os dias ali o comedouro lento dele. A gente passava no máximo uma água ali, né, e pronto, tá pronto, novo para uma próxima ração que vai entrar ali, porque é isso, é um alimento seco, é um alimento que se ficar ali não vai atrair, por exemplo, bicho, mosca e tudo mais. Agora, se você deixar uma comida ali, dias e dias, o que vai acontecer? Proliferação de bichos e bactérias e tudo que pode existir ali, né? Moscas aparecendo, formiga, enfim. Várias questões que a gente pode evitar lavando os objetos depois que ele comer. Então, sempre depois que ele comer, pegar as coisas, recolher tudo e lavar, higienizar. A gente precisa ter esse cuidado para evitar também qualquer outro problema futuro. Então, basicamente, são esses os cuidados que você precisa ter na sua cabeça, assim, bem internalizado mesmo, que quando você for começar a fazer a alimentação natural, você precisa ter esses cuidados. Tem algum outro que eu esqueci de falar aqui? Deixem nos comentários. É isso, espero que tenha gostado, um beijo e até o próximo vídeo.